Descobri o Brás em 1933. O bairro era grande e eu pequeno. Eu cresci e o bairro encolheu. Passou o tempo bastante para dar saudade, contar como era o passado, essas coisas. Mas se a gente vai começar por aí, fingindo que o Brás era o melhor lugar do mundo, é melhor largar mão de continuar. O Brás tem hoje menos de 5 km² de área. Atualmente, no Brás oficial, não cabe nem a unha do Brás de verdade. Tudo bem, tamanho pode ser apenas um documento. Lá pelo ano de 1750, São Paulo era uma vila com muitos escravos indígenas. A língua que mais se falava era a língua geral dos Tupi-Guarani. O Brás era de acesso difícil. Para chegar aqui, era preciso vencer o Buracão do Carmo, que chegou a ser o depósito de lixo da cidade, e também um alagado, a Várzea do Carmo. O Brás não nasceu bairro, ficava logo ali, ao lado do centro. Era formado por chácaras, sítios, uma ou outra fazendó. As propriedades eram usadas pelos donos para descanso, para esfriar a cabeça. Supondo-se que naquela época já tivessem motivos para estressar, né? De onde veio o nome Brás? A versão mais aceita é de que o Brás se chama Brás por causa do chacareiro português José Brás, que vivia aqui cultivando a terra de que era dono. Por volta de 1806, o José Brás cuidou das obras de um aterrado sobre a Várzea do Carmo para facilitar a travessia do charco. Por isso ele deu o nome ao bairro e ganhou uma praça em homenagem, a Praça Benemérito Brás. Mas descobrir onde ela fica requer muita indagação. Sabe onde é que fica a Praça Benemérito Brás? Eu não conheço. Conheço não. Não, não conheço nada aqui. Não conhece essa praça? Não conheço. Benemérito não. Talvez o guarda ali saiba. Esse prédio aqui é esse aqui? É o Romão Cuigado. É o Romão Cuigado. Que diferente. Olha que ele formatou aqui. Nossa, que diferente. Esse grandão é nesse... Passava até um trem na rua, gente. Posso contar uma coisa pra vocês? Pode. Ninguém acertou. Sabe onde é que estão essas crianças aqui? Tá vendo com a idade de vocês? Elas todas trabalhavam. Desse tamanho. Com essa idade. Tá vendo? E elas já trabalhavam. Meu pai também trabalha. No Brasil ainda tem muita criança, igual vocês, que trabalham Tem assim. muita criança trabalhando também, Não como é? os escravos. Antigamente, é tudo preto e branco. Passava até um trem na rua, gente. Mas passava mesmo. Tem linha de trem. Não tinha ônibus. 3 vidros quebrados. O vidro central tá, tem uns 400. A igreja do Brás passou por várias reformas, mas também começou com uma capela rústica e pequena. Mas não sobrou nenhum desenho de como era. É a isso que eu chamo de desmemórias. Há pessoas que passam vezes e vezes por aqui, mas por receio do escuro, deixam de descobrir uma das mais belas igrejas da cidade. Ter medo de sombras é a pior coisa que pode acontecer a quem quer olhar o Brás de frente.
O Tamanduateí era um rio vivo. Vivo não, vivíssimo. Por incrível que pareça, eu nadei no Tamanduateí. É verdade. E nadei também no Rio Tietê. Hoje, o Tamanduateí segue devagar, pastoso, canalizado, com a maior preguiça do mundo em direção ao Tietê, onde deságua. Mas se a pessoa quer mesmo saber como foi o Brás, terá que ver o Tamanduateí como ele era. O rio tinha águas em abundância, fazia 7 voltas. Este era o rio. Tinha portos, vários, para negociar peixes pescados ali mesmo e frutas que chegavam de barco dos sítios das redondezas. O Tamanduateí tinha lavadeiras. Todos os dias as lavadeiras compareciam ao trabalho rotineiro de lavação. Só isso? Isso e outras coisas. As lavadeiras aproveitavam a oportunidade para respingar maledicências na vida alheia. Contavam-se coisas que ninguém sabia, mas queria saber, ou sabia, mas só contava na beira do rio, fofocando. Muitas vezes, a conversa engrossava, desvendava véus, deixava rolar reputações, aconteciam brigas. Chamava-se briga de lavadeira, o bate-boca que tinha mais barulho que outra coisa. Briga de lavadeira terminava sempre em perdão. As duas podiam comungar no domingo sem pecado. As 7 voltas foram endireitadas em 1848 por Pires da Mota. Contudo, o rio continuava com muita água. Em 1900, era onde os motoristas lavavam os tílbures. Este é o centro da cidade e agora eu sigo na direção do Brás. Lá embaixo, vejo o Parque Dom Pedro e a Casa das Retortas. No passado, quando aqui funcionava o gasômetro, as mães traziam seus filhos para respirar o gás que exalava do reservatório. Diziam que o cheiro de gás fazia bem aos pulmões e combatia a bronquite. Aproximadamente uns 30 anos que não fabrica mais o gás aí. Hoje é fabricado em São Caetano do Sul. E o depósito também não fica mais ali, né? Porque hoje tem gás de rua, né? E quem construiu esse prédio foram os canadenses. E aí depois que os canadenses entregaram, esse prédio foi ocupado pela prefeitura uma época e depois ficou isolado, está abandonado aí. São Paulo tem rios de várzea, rios que enchem na época de chuva. As várzeas foram aterradas para a construção de avenidas e edifícios. Por isso, há tantas enchentes na cidade. O primeiro trem que cruzou o Brás foi da companhia São Paulo Railway, a inglesa, em 1865. Nos trilhos, chegou o futuro e o Brás se tornou o bairro das porteiras e das cancelas. A ferrovia tinha por finalidade levar o café das fazendas até o Porto de Santos, onde era exportado para o mundo inteiro. Quando a escravidão terminou, os fazendeiros começaram a atrair imigrantes de outros países para trabalhar nos cafezais. Lembram que eu falei que o Brás encolheu? É engraçado que a hospedaria do Brás, sem ter mudado de lugar 1 centímetro, agora fica na moca. Quando os imigrantes e suas famílias chegavam, eles vinham para cá. A hospedaria do Brás foi fundada em 1882 e só deixou de hospedar gente em 1978. Milhões de pessoas passaram por aqui. Os imigrantes vinham de navio, alguns com mulheres grávidas, outros com mulheres que deram à luz durante a viagem. Alguns filhos sobreviveram. Houve filhos que nasceram e morreram, e os corpos foram atirados ao mar. Por um momento boiaram, e por fim apareceu uma sereia de olhos verdes e os carregou no colo para lá do infinito. Veio gente do mundo inteiro.
mas italianos foram os mais numerosos. Só entre 1870 e 1920 vieram mais de 1.200.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Muitos não foram para as fazendas, preferiram se instalar na cidade. E o Brás se tornou o bairro da italianada, dos carcamanos. A italianada temperou o Brás com suas receitas culinárias. Todos os hábitos nossos, todos trouxemos para cá e a gente continua. De comida, de tudo, de expressão para tudo, né? A gente se descreve mais como a mulher que mora no Brás por causa das quermesses, que ainda continua aquela tradição, inclusive são chamadas a mama do Brás, né? A gente esperava um ano para fazer um vestido novo para ir na procissão. O sapato, tudo. Mas era bonito. E bem vestida, senão eu não ia poder pôr o do ano passado, esse ano. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. All'agile, barchetta mia, Santa Lucia. Alguns operários moravam em casas construídas perto das fábricas. Outros moravam em cortiços. Alguns imigrantes enriqueceram. Com as levas de imigrantes chegaram os sindicalistas, os comunistas e os anarquistas. A vida dos operários daquela época não era fácil. Até mulheres e crianças davam duro. Trabalhavam de dia e de noite em jornadas de 14 e 16 horas. E as crianças apanhavam quando cometiam erros. Era contra esse suplício que se levantavam os movimentos e se faziam greves. Como as fábricas se concentravam no Brás e na Moca, a região se tornou cenário dos protestos. Graças aos protestos dos trabalhadores, as reivindicações foram sendo atendidas. Jornada de trabalho de 8 horas por dia, proibição de trabalho infantil, direito a férias e outros mais. O Brás era um bairro de sirenes. Cada fábrica tinha uma. Mãe, bota o café pra mim que eu vou chegar atrasado na escola. Eu preciso ir embora correndo, porque senão eu vou chegar atrasado no trabalho. 6 horas da tarde. Muito da nossa vida era regulada a partir das sirenes. O relógio de pulso era um luxo ao qual os pobres operários, que era a base das pessoas que moravam aqui no Brás, não podiam se dar. Em 1933. O ano em que eu nasci foi mais ou menos igual aos outros. A molecada chupava balas, disputava figurinhas num jogo de abafa
melecava os dedos com chocolate e corria à beira dos chorões do rio Tamanatei. Ao contrário do que se espalha por aí, era uma época sem graça. Naquela época, carro de corrida era chamado de baratinha. Um grande ídolo foi o piloto italiano Carlo Pintacuda. No Brás, o mais italiano dos bairros paulistanos, a torcida era geral. Avanti Pintacuda! Pintacuda virou modinha de carnaval. Tá na hora. Vale tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um Pintacuda pra beijar. Eu fico gago dentro do salão e até pago pra não ver canhão. Mas se a dona é boa, a minha língua se destrava à toa. E o Corinthians? O Corinthians é dos espanhóis. Tem muito corintiano, viu? Muito. Aqui, inclusive, muitos jogadores do Corinthians eram da Redondeza aqui. A parte da rua da Palmeirense, dentro da Caetano Pinto, os negociantes, e outra parte corintiana. Quando um time ganhava, eles contratavam aquelas bandinhas que tinha aqui e distribuíam pipoca e ficava o dia inteiro na tua porta tocando. E o Palestra? Bom, o Palestra sempre dominou a colônia italiana, né? Era uma farra. Reunia a diretoria do Palestra lá na Castelões. Brigavam no clube e no fim comiam uma pizza. E lá ficavam amigos. Então falou, olha, terminou tudo em pizza. E esse termo ficou no Brasil todo, surgido na Cantina Castelões. O Brás era um bairro festeiro. No mês de junho, havia as fogueiras onde se assavam batata doce, pinhão, fogueiras acesas nas ruas diante das casas. O meu pai se casou no dia de São Pedro. Portanto, na frente da minha casa, no dia 28 e no dia 29, tinha uma festa que reunia todos os amigos, os vizinhos e os parentes. Acho que a rua Doutor Almeida Lima é a pior rua do Brás. E eu nasci nessa rua. Aqui ficava a cancela que dividia a minha rua em duas partes. Cancela não é a mesma coisa que porteira. As porteiras do Brás ficavam lá na avenida. O que me marcou muito nesse quarteirão de rua foi o acidente que aconteceu com um homem que vendia leite de cabra de casa em casa. Ao passar pela rua, no que foi atravessar a linha do trem, a cancela começou a baixar. Dem, 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 dem. Mas o trem demorou a passar e o homem se distraiu contando dinheiro. Foi um grita-grita, para! Demorou um pouco para o funcionário que controlava o equipamento perceber o que estava acontecendo. Felizmente não houve vítimas, só susto. Quando eu era menino, eu via com frequência bandos de pessoas passarem por aqui. Eram os migrantes nordestinos expulsos pela seca. Eles desciam na Estação do Norte e seguiam em direção à hospedaria dos imigrantes, aquela que eu já mostrei. Essas cenas iriam acompanhar todas as minhas lembranças e desmemórias. São Paulo tem hoje quase 2 milhões de nordestinos. Espalhados por toda a periferia da cidade, aos domingos eles fazem do Brás uma imensa praça nordestina. Corrida de moral e de uma festa só. No meu tempo,
Moleque de rua era aquela criança que quebrava a vidraça chutando bola, furtava a laranja dos vagões de carga, tocava a campainha das casas e saía correndo. Eu sempre achei que ser moleque de rua devia ser um direito constitucional de toda criança a partir do primeiro dente de leite. De noite, a mãe chamava o moleque de rua para parar de brincar na rua. Chamava uma vez. Era como um aviso prévio. O moleque sabia que tinha direito à prorrogação do tempo. Já vou, mãe! O último chamado da mãe era uma espécie de marca do pênalti da brincadeira. Vem já lavar o pé, moleque! Havia um certo carinho disfarçado naquele moleque maternal que o guri tratava de obedecer. Se não obedecia, apanhava na bunda quando entrava em casa. Uma chinelada bastava. Nenhum moleque do Brás dava tempo de a mãe dar mais de uma chinelada. O metrô irá cortar as nossas casas. O metrô irá dividir as nossas ruas. O metrô irá derrubar os nossos lares. Porém, se tivermos que deixar este bairro maravilhoso, tradicional... Hoje o Brás começa a mudar. O velho bairro dos imigrantes italianos vai perder muitas de suas casas para dar lugar ao metrô no seu caminho pela Zona Leste. É um bairro que nasceu com São Paulo. Ele veio de São Paulo e para São Paulo. Tudo o italiano que aqui aportou por volta de 1900, se radicara aqui no Brás. Hoje passa-se por essa transformação tão radical, tão violenta, tão arrasadora, que a gente não sabe o que vai suceder. Não sei se as pessoas estão interessadas em outras coisas a não ser carregar pacotes. Quem ainda se lembra da confeitaria Guarani? Todos os domingos de manhã, depois da missa, eu comia um doce da confeitaria Guarani. Eu escolhia sempre o mesmo doce. O doce durava 5 quarteirões. Não sei se os doces eram maiores ou os quarteirões menores. Contadas hoje, essas coisas não têm importância. São desmemórias. No ano em que nasci, o Brás era o Brás. Cultivava um outro sotaque. Mas desde que nascemos, estamos todos na marca do pênalti. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu. Não tenho saudades do passado, nem previsões do futuro. Não concordo com a ideia de que o Brás é uma lenda. Nada disso. O Brás apenas está mudando os sotaques. Apesar de tropicões e desmemórias, mantém-se em pé. Cambaleante, mas em pé. Se as crianças ainda são capazes de gostar do Brás, é sinal que nós, os adultos, estamos por fora. E de fim de semana, o que a gente faz? Como as ruas ficam tranquilas, a gente brinca na rua.
Aí dá pra brincar de tudo, né? Patins, bicicleta, futebol. Brincando, jogando bola lá. Futebol, a gente brinca de corda amarelinha. Eu brincava com minhas colegas, tudo, a gente perdava a campainha, né? Aí ela falava assim, tem fulano te chamando. Aí a pessoa ia até lá, não tinha ninguém. Aí você ia correr. Vai chegar perto da casa da pessoa, coloca uma bomba, aí fica lá e a gente vai no interfone e fala, abre a sua porta que tem gente. Quando ela abre, explode. Sai de jogar.